Olá, recomeçando a leitura, página 94 do livro O Poder do Hábito, o trecho de número 19, é aquela explicação em letras miúdas. É importante notar que, embora o processo de mudança de hábito seja fácil de descrever, nem por isso ele é necessariamente fácil de realizar. É simples insinuar que tabagismo, alcoolismo, alimentação compulsiva ou outros padrões arraigados possam ser revertidos sem um esforço real. A mudança legítima exige esforço e autocompreensão dos anseios que impelem os comportamentos. Mudar qualquer hábito exige determinação. Ninguém vai parar de fumar simplesmente porque desenhou um esboço do loop do hábito. No entanto, entendendo os mecanismos dos hábitos, fazemos descobertas que tornam os novos comportamentos mais fáceis de dominar. Qualquer pessoa lutando com um vício ou comportamento destrutivo pode se beneficiar da ajuda de diversas frentes, incluindo terapeutas treinados, médicos, assistentes sociais e mentores religiosos. Mesmo profissionais dessas áreas, no entanto, concordam que a maioria dos alcoólatras, fumantes e outras pessoas lutando com comportamentos problemáticos param por si próprias, longe de circunstâncias formais de tratamento. Boa parte das vezes, essas mudanças são realizadas porque as pessoas examinam deixas, anseios e recompensas que impulsionam seus comportamentos e então acham meios de substituir suas rotinas autodestrutivas por alternativas mais saudáveis, mesmo se elas não estiverem totalmente cientes do que estão fazendo nesse momento. Entender as deixas e os anseios que impulsionam seus hábitos não vai fazer com que eles desapareçam de repente, mas vai lhe fornecer um meio de planejar como mudar o padrão. Como mudar o padrão. É interessante isso. Bom, a leitura em si. Digamos que você quer parar de comer fora de hora no trabalho. A recompensa que está buscando é satisfazer sua fome ou é interromper o tédio? Se você lancha para ter uma breve libertação, pode facilmente encontrar outra rotina, tal como fazer uma caminhada rápida ou se dar 3 minutos na internet, que proporcione a mesma interrupção sem alargar sua cintura. Estou precisando disso. Se você quer parar de fumar, pergunte a si mesmo: você faz isso porque ama nicotina ou porque isso proporciona um estímulo rápido, uma estrutura para o seu dia, um jeito de socializar? Se você fuma, por que precisa de estímulo? Estudos indicam que um pouco de cafeína à tarde pode aumentar suas chances de largar o cigarro. Mais de 30 estudos de ex-fumantes descobriram que identificar as deixas e recompensas que eles associam aos cigarros e então escolher novas rotinas que forneçam compensações parecidas, um nicorete, uma rápida série de flexões de braço ou simplesmente tirar uns poucos minutos para se alongar e relaxar, aumenta a probabilidade de eles pararem. Se você identificar as deixas e recompensas, pode alterar a rotina, pelo menos na maior parte das vezes. Para alguns hábitos, no entanto, há outro ingrediente necessário: fé. Eu, particularmente, acho que é fé e conhecimento, porque tem outros fatores que eu acho que interferem aí. Por exemplo, eu adoro comer doce e eu descobri que tem uma determinada bactéria que vai para o cérebro e estimula você a querer comer doce. E aí é um outro fator. Não sei se o livro vai abordar isso, mas eu acho que precisa se estudar um pouco mais sobre outros fatores também. Voltando.
tirando a minha observação pessoal, vamos voltar para a leitura. Eis os 6 motivos pelos quais todo mundo acha que não podemos vencer. Deng disse a seus Buccaneers depois de virar treinador-chefe em 96. No caso, é uma afirmação que o Deng fez. Eis os 6 motivos pelos quais todo mundo acha que não podemos vencer. Deng disse aos seus Buccaneers depois de virar treinador-chefe em 96. Faltavam meses para a temporada começar e todo mundo estava sentado no vestiário. Deng começou a listar as teorias que todos tinham lido nos jornais ou ouvido no rádio. A administração do time era confusa. O novo técnico não tinha sido testado. Os jogadores eram mimados e a cidade não se importava com o time. Jogadores cruciais estavam machucados. Eles não tinham o talento de que precisavam. Estes são os supostos motivos, disse Deng. Agora, eis um fato. Ninguém vai trabalhar mais do que nós. Deng explicou que sua estratégia era mudar os comportamentos do time até que o desempenho deles se tornassem automáticos. Não acreditava que os Buccaneers precisassem do livro de táticas mais grosso. Não achava que tinham que memorizar centenas de formações. Só tinham que aprender umas poucas jogadas essenciais e acertá-las todas as vezes. No entanto, é difícil atingir a perfeição no futebol americano. Em toda jogada do futebol, alguém faz uma besteira, disse Herm Edwards, um dos treinadores assistentes de Deng em Tampa Bay. Na maior parte das vezes não é físico, é mental. Os jogadores fazem besteira quando começam a pensar demais ou questionar suas jogadas. O que Deng queria era tirar do jogo deles todas essas tomadas de decisão. E para fazer isso, precisava que eles reconhecessem seus hábitos existentes e aceitassem novas rotinas. Ele começou observando o modo como o time já jogava. Vamos trabalhar no esquema, Deng gritou certo dia no treino matinal. Número 55. Qual é sua instrução? Estou observando o running back e o guard, disse Derrick Brooks, um outside linebacker. Eu não entendo nenhuma referência disso, mas eu acredito que sejam a posição dos jogadores dentro do campo. O que precisamente você está olhando? Onde estão os seus olhos? Estou olhando o movimento do guard, disse Brooks. Estou observando as pernas e os quadris do quarterback. Depois que ele pega a bola, e estou procurando espaços na linha para ver se eles vão passar e se o quarterback vai jogar para o meu lado ou para longe. No futebol americano, essas deixas visuais são conhecidas como chaves e consideradas essenciais para qualquer jogada. A inovação de Deng foi usar essas chaves como deixas para hábitos retrabalhados. Ele sabia que, às vezes, Brooks hesitava por um instante, longo demais no começo de uma jogada. Havia tantas coisas para ele pensar. Será que o guard vai sair da formação? O pé de running back indica que ele está se preparando para uma jogada de correr ou de passar. Às vezes, ele ficava mais lento. O objetivo de Deng era libertar a mente de Brooks de todas essas análises. Assim como os alcoólicos anônimos, ele usou as mesmas deixas a que Brooks já estava acostumado, porém ele deu rotinas diferentes que, no fim, acabaram acontecendo automaticamente. Quero que você use as mesmas chaves, Deng disse a Brooks, mas primeiro foque apenas no running back. É isso, faça isso sem pensar. Depois que você estiver em posição, aí sim comece a procurar o quarterback. Foi uma mudança relativamente modesta,
Os olhos de Brooks prestavam atenção nas mesmas deixas, mas em vez de olhar para vários lugares ao mesmo tempo, Dung os colocou numa sequência e disse a ele de antemão a escolha que deveria ser feita quando ele via cada chave. A parte brilhante desse sistema era que ele eliminava a necessidade de tomar decisões, permitia que Brooks avançasse mais rápido, porque tudo era uma reação, e por fim, um hábito, e não uma escolha. Dung deu instruções semelhantes para todos os jogadores. Praticou as formações inúmeras vezes. Levou quase um ano até que os hábitos de Dung se arraigassem. O time perdeu jogos fáceis no começo da temporada. Os colunistas esportivos perguntavam-se por que os Bucks estavam desperdiçando tanto tempo com charlatanices psicológicas. Mas lentamente eles começaram a melhorar. Por fim, os padrões se tornaram tão familiares para os jogadores que aconteciam automaticamente quando o time entrava no campo. Na segunda temporada de Dung como treinador, os Bucks venceram seus primeiros 5 jogos e foram para as finais pela primeira vez em 15 anos. Em 1999, eles venceram o campeonato da divisão. Isso aqui é ter fé. Eu acho que eu ia titubear no lugar desse Dung, no lugar do treinador. O estilo de Dung como treinador começou a chamar a atenção do país inteiro. A mídia esportiva se apaixonou por sua postura de voz baixa, sua devoção religiosa e a importância que ele dava para equilíbrio entre trabalho e família. Reportagens de jornal contavam como ele levava os filhos, Eric e Jamie, ao estádio para que pudessem conviver durante os treinos. Os filhos faziam a lição de casa na sala dele e buscavam toalhas nos vestiários. Parecia que finalmente o sucesso tinha chegado. Em 2000, os Bucks chegaram às finais outra vez, e depois novamente em 2001. Os fãs agora lotavam o estádio toda semana. Locutores falavam do time como candidato ao Super Bowl. Tudo estava se tornando real. Mas, enquanto os Bucks se tornavam uma potência Mas enquanto os Bucks se tornavam uma potência, um problema perturbador surgiu. Eles geralmente jogavam todos rígidos, disciplinados. No entanto, durante momentos cruciais de grande estresse, tudo caía por terra. Em 99, depois de vencer 6 partidas seguidas, no fim da temporada, os Bucks se deram mal na semifinal contra St. Louis Rams. Em 2000, só faltava um jogo para entrarem na Super Bowl, quando levaram uma surra dos Philadelphia Eagles. Perderam de 21-3. Nossa, que monte. No ano seguinte, a mesma coisa aconteceu de novo e os Bucks perderam para os Eagles de 31-9, estragando sua chance de avançar. Nós treinávamos e tudo se encaixava, e então íamos para um jogo importante e era como se o treinamento tivesse sumido, Dung me disse. Depois do jogo, meus jogadores diziam, bom, era uma jogada crítica e eu voltei para o que sabia, ou senti que tinha que avançar. O que eles realmente estavam dizendo era que confiavam no nosso sistema na maior parte do tempo, mas quando tudo estava na corda bamba, essa fé se rompia. Concluída a temporada de 2001, depois de os Bucks novamente terem por pouco ficado de fora da Super Bowl, pelo segundo ano seguido, o diretor-geral do time pediu que Dung viesse à sua casa. Ele estacionou perto de um enorme carvalho, entrou e, 30 segundos depois, foi demitido. Os Bucks iriam vencer a Super Bowl no ano seguinte, usando as formações e os jogadores de Dung, e confiando nos hábitos que ele havia modelado. Ele assistira pela TV. O treinador que entrara no seu lugar
erguer o troféu Lombardi. Mas a essa altura, Dang já estaria muito longe. Cerca de 60 pessoas, donas de casa, com filhos, advogados em horário de almoço, velhos com tatuagens desbotadas e jovens descolados, vestindo jeans estreitos, estão sentados numa igreja, ouvindo a fala. Gente, mudou completamente, ignorou a história e, pelo que eu entendi, o Dang estava longe e não conseguiu atingir o objetivo dele. Agora eu vou para a página 99. Pelo que eu estou vendo uma numeração aqui, o capítulo 4 dessa primeira parte. Cerca de 60 pessoas, donas de casa, com filhos, advogados em horário de almoço, velhos com tatuagens desbotadas e jovens descolados vestindo jeans estreitos, estão sentados numa igreja ouvindo a fala de um homem com uma leve pança e uma gravata que combina com seus olhos azul claros. Ele parece um político bem-sucedido, com o carisma e o calor de quem tem certeza que será reeleito. Meu nome é John, ele diz, e eu sou alcoólatra. Oi, John, todo mundo responde. A primeira vez em que decidi procurar ajuda foi quando meu filho quebrou o braço, diz John. Ele está parado atrás de um palanque. Eu estava tendo um caso com uma mulher do trabalho e ela me disse que queria terminar. Então, fui a um bar, tomei 2 vodkas e voltei para minha mesa. E no almoço, fui ao Chili's com um amigo e tomamos umas cervejas. E então, por volta das 2, eu e outro amigo saímos e achamos um lugar com happy hour com rodada dupla. Era meu dia de buscar as crianças. Minha mulher ainda não sabia sobre o caso. Por isso, fui até a escola delas e as peguei. Eu estava voltando para casa, numa rua onde devo ter passado umas 1000 vezes, e bati numa placa de pare no fim do quarteirão. Subi na calçada e bam! Dei direto com a placa. Sam, que é meu filho, não tinha colocado cinto de segurança, por isso foi jogado para fora do para-brisa e quebrou o braço. Tinha sangue no painel, onde ele bateu o nariz, o para-brisa estava rachado e eu morri de medo. Foi então que decidi procurar ajuda. Vou parar por aqui e eu continuo no próximo vídeo. Fui até a página 99, quase até o final. Até mais!